Que felicidade receber esse médico cirurgião plástico maravilhoso, pessoa maravilhosa. Para nós do Podbar, é uma honra te receber aqui, não é mesmo? É verdade. Coloquei o boné aqui que já liga o motor, tá ligado? Então bora. Deixa eu te falar, né? Rômulo, é um prazer muito grande que você, né? Pronto. A gente fez alguns testes no Podbar, né? A gente perdeu o primeiro quadro, fez alguns pilotos e agora, oficialmente, o podcast abre as portas para as grandes atrações. E você é uma delas. O palco é seu, entendeu? Vamos hoje destrinchar essa mente genial que você tem, né, Pli? Fala aí. Com certeza. Eu que vou agradecer o convite. Esse convite já foi feito há algum tempo e por uma questão de agendas a gente não conseguiu fazê-lo antes. A Pli mora no meu coração, ela tem muita responsabilidade sobre eu estar aqui em Balsas também. E estou muito feliz pelo convite, parabéns pelo podcast. Eu já assisti alguns antes, para saber como é que eu tinha que me comportar, me preparar antes de qualquer coisa. Mas é muito feliz estar aqui mesmo, realmente. Ainda mais hoje, que é dia dos trabalhadores. Estamos aqui trabalhando. Exatamente. Né? Mas é um trabalho que ele é divertido, ele é gostoso de ser feito, ele não tem um peso. Parece falar trabalhar hoje em dia tem um peso negativo, que não deveria ter. Trabalhar é algo importante. Sim. E estar aqui nesse trabalho é algo muito positivo. Como acho que para mim e para você também na nossa profissão no dia a dia. Então... Sim. Outro dia estávamos aqui no domingo. E aí ficamos aqui até meio-dia, né? Meio-dia e pouquinho. Meio-dia, né? E a gente se diverte, a gente adora. A gente adora receber pessoas como você, adora estarmos aqui nesse ambiente. É um trabalho gostoso de fazer. É porque tem algo interessante aqui também. É porque assim, ó, a gente vem, pode tomar um vinhozinho, pode conversar e outra coisa, não há aquela formalidade de você vir aqui, vamos estar com 2 questionários e vamos te fazer perguntas. Não, cara, aqui tu vem falar do melhor da tua vida. Então eu vou te falar que estão me devendo um vinho, eles só me serviram água no podcast hoje. É que tá cedo ainda. Eu aceito o vinho, então, por favor. Tá cedo não, é 7h30 da noite. Tá bom. Gente, eu sou super amiga do Rômulo, né? O carinho que eu tenho dele é um carinho de irmandade. Eu e Flávio ficamos muito felizes de você estar em Balsas, de você nos presentear com o seu profissionalismo lá na clínica Prontomed. Mas acreditem, apesar de sermos muito amigos, nos falamos toda semana, eu sei pouquíssimo sobre a vida dele, criança, antes, quando que iniciou tudo, por quê. Então, por favor, nos conte um pouquinho da sua história. Será que ele foi criança? Eu acho que ele já nasceu assim. Já nasceu bonitão assim? Já nasceu grande e bonitão, né? Eu Como acho. diria minha mãe, nossa, como criança é maravilhoso, pena que cresce, né? Mas vamos lá. Eu sou de Ibitinga, interior, São Paulo. Sou filho da minha mãe, é advogada por formação. Meu pai tem fazenda de laranja. E na vida pessoal deles, enfim, minha mãe largou a advocacia para cuidar de mim. Sou filho único, fora do casamento do meu pai. E aí ela parou de advogar. E aí precisava trabalhar por alguma outra coisa. E Ibitinga, por ser capital nacional do bordado, é uma cidade que recebia muitos turistas para compra de bordados, cama, mesa e banho, enxovais. E minha mãe começou a vender na feira. E aí, obviamente, eu tenho uma criação, nunca me faltou nada, né? Não é para ser piegas nem nada, histórias tristes, não. Mas sempre dando muito valor dentro de casa em questão de dinheiro, de trabalho, vendo minha mãe trabalhar muito e ajudando ela a montar feira, montar barraca em feira, todo sábado de madrugada, montar, desmontar isso até ali meus 16 anos. Já pensou um feirante desse, gente? Meu Deus. Estudei em colégios bons, não tenho do que reclamar. Pro lado da família do meu pai, eu tenho uma família de médicos, né? E, cara, pra você ter uma ideia, nós fomos em 42 primos médicos. Que delícia. É quase um hospital inteiro. Cara, não tinha como ir para outro lugar. Não me imaginava fazendo outra coisa. Até porque tinha muito um espelho de onde eu queria chegar, de quem eu queria ser, que eram os membros da família do meu pai no sentido profissional, né? Então eles que te espelharam, você via sim, aqueles profissionais... Sim, eu tenho um primo que é cirurgião plástico.
A diferença em casa, minha para o meu irmão ou para esses primos mais velhos, são em torno de 30 anos. Eu tenho a idade dos meus sobrinhos, para você ter ideia. Então, tem o Jerônimo é cirurgião plástico, e eu sempre admirei aquilo, né? Eu via a clínica dele, ele como pessoa, a postura dele, e aquilo Te fascinou. Cara, me fascinava. Não tinha outra escolha a não fazer medicina. Fui fazer medicina, formei em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Fiquei ainda em Volta Redonda e Angra dos Reis 2 anos depois de formado. Eu passei no concurso público da Eletronuclear, fiquei como médico da usina. E O que o médico da usina faz tanto, gente? Então, a gente tem perigoso? Se não acontecer um acidente radioativo, não é, mas se acontecer... a gente, como função no Hospital de Parabraba, a gente atendia não só a usina eletronuclear, mas também toda a população daquela região. Então, a gente é um hospital particular público que atendia os moradores daquela região. É uma troca, uma parceria obviamente, com o Estado do Rio, Angra, por ter uma degradação no meio ambiente. Então, esse hospital é justamente para auxiliar quase realmente... PSF, uma coisa bem tranquila. Não chega a ser um PSF, a gente é o hospital da região. Então, a gente tinha centro cirúrgico, tinha sala de trauma. O nosso plantão éramos 3 clínicos, 2 pediatras, 1 ortopedista, 1 anestesista, 1 cirurgião, 1 ginecologista obstetra. E ali eu fiquei 2 anos, aprendi muito ali. Ali foi uma escola, realmente. Eu era o mais novo e os outros eram todos com 10, 12 anos de formados à minha frente. Então, me acolheram mesmo com Foi um concurso que você passou. Um concurso público da região. E aí, estava na hora de fazer residência. Acho que a Pli sabe a necessidade. Eu já queria ser cirurgião plástico, então tinha esse sonho. Cirurgia geral, primeiro 2 anos de geral. Aí eu fiz mais 1 ano de cirurgia do aparelho digestivo. Aí a cirurgia tu fez onde? Em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Então ali foram mais 3 anos de geral e gastro. E aí mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, essa brincadeira, quando a gente soma 6 de faculdade, se eu contar os 2 de Angra, 8, mais 6 de residência, a gente vai para 14 anos para a gente chegar na formação daquilo que a gente sonhava. Eu brinco nesse meio tempo, meus amigos formaram, porque outras especialidades, outras formações de profissões de 4 anos de faculdade, então o meu foram 14. Eles formaram, ganharam dinheiro, casaram, tiveram filhos, separaram, ficaram pobres, começaram a ganhar dinheiro de novo e eu não tinha terminado. Ainda não tinha nem terminado. Era um negócio que estava longo. Mas eu sou muito feliz no que eu faço, assim, valeu cada momento. Claro que tem momentos que a gente quer desistir, claro que tem momentos que são difíceis, mas porque valeu muito. A residência, eu lembro, quando eu estava no internato, é muito puxado. Gente, assim, todas as especialidades eram muito puxadas, né? Mas da cirurgia, os professores eram muito enérgicos. Bravos, assim, sabe? Cirurgia de emergência, a gente está num momento que a gente não tem muito tempo para pensar, tem que saber o que fazer. E tem uma responsabilidade muito grande a cirurgia de urgência e emergência. É diferente hoje do que eu vivo na estética. Cirurgia estética hoje é uma cirurgia planejada, é para ser uma cirurgia calma, sem nenhuma intercorrência, é para isso que a plástica, nesse caminho que a plástica caminha. Mas a cirurgia de urgência e emergência não, é uma cirurgia que você tem que ser rápido, tomar decisões rápidas, não dá para brincar, não dá para pensar, tempo é vida. Se eu demorar para operar um paciente que está numa urgência, ele pode complicar mais, infectar, ir para uma sepse, não responder no pós. Então, na cirurgia geral, acho que me ensinou muito e muito profissionalismo, horário. Cirurgia começa cedo, visita você passa 5 da manhã. E teve um chefe o Dr. Pedro Bertevelo, e que até tem um residente aqui em Balsas, que é o Thiago Feitosa, que foi meu residente na geral. Thiago, meu amigo querido. Thiago, maravilhoso. E ele fala que eu pegava muito no pé dele quando eu era R+. Ele era teu R-. Ele era meu R-. E eu tinha um chefe que pegava muito no meu. O Dr. Pedro fala uma frase que me marcou, que foi assim: e se fosse tua mãe ou teu pai? Você ia deixar para amanhã, para operar amanhã? Você não ia passar a visita à noite? Você não ia buscar um melhor medicamento? Você não ia discutir o caso com a radiologia ou com outras equipes? Então, isso te coloca, cara, é isso. Eu tenho que tratar todo o paciente como se ele fosse o mais importante para mim. É aí que a gente vê a diferença do profissional para o outro profissional. Porque nós sabemos que tem profissionais maravilhosos em todas as áreas e profissionais não tão dedicados, né, não tão humanos. E é aí que está a diferença. Né? Quando você para pensar. Porque eu sei que você está super cansada, a residência te suga tudo que você
não mais tem, alguma coisa. né? E mesmo assim, você não tinha essa consciência, né? Sim. De que realmente eu tenho que ver, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. É um compromisso, assim, lidar com vidas você toca muito além da superficialidade. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que não pode ser banalizada. Eu olho a medicina hoje com um caminho muito de banalidade, né? E me preocupa. Eu achei que talvez eu fosse olhar isso mais velho. Não, me preocupa, porque quando a gente está lidando com vidas, eu não posso ser banal, eu não posso ser superficial, eu não posso não ter conhecimento. Não é uma brincadeira, é a vida de alguém. E isso é o bem mais precioso que a gente tem. Então, é um negócio sensacional. Se o Rômulo... Caminhamos para um negócio meio belo dramático. Se o Rômulo, cirurgião plástico, não fosse cirurgião plástico, quem o Rômulo gostaria de ser? Modelo. Olha, não. Mas se eu não fosse cirurgião plástico, assim, eu tenho uma veia de vendedor muito grande e eu brinco que ninguém me vende melhor do que eu, mas eu tenho um gosto muito grande por arquitetura. Acho que iria combinar com você. Eu acredito que eu faria arquitetura. E uma coisa que eu lembro muito quando criança, tinha um jogo em computador chamado The Sims, que é uma realidade virtual, você criar sua família e tal, mas você construía a casa. E ali eu gostava de jogar The Sims, não era pra jogar. Eu só ficava na primeira fase, que era construir a casa. E aí roubava os códigos pra poder ter dinheiro pra comprar os itens mais caros pra casa. E aí construía uma casa e não jogava, eu construía outra. Eu tinha muito isso. Meu filho adora jogar Roblox, que é construção. Que é construção. E acho que pra plástica, detalhes, assim, as pessoas vêm dizer, você é muito detalhista. Eu falo, eu sou chato mesmo, às vezes. Mas tem que ser. Eu lido com detalhe. A minha profissão dentro da área da estética, porque poderia ser uma área reparadora, mas a área da estética, a gente lida com detalhes. Né? A gente está ali esculpindo mesmo. Então, eu dou graças a Deus que eu falo que na minha área a robótica, a inteligência artificial vai demorar um pouco. Porque é um trabalho de artesão. Cada pessoa tem a sua individualidade e ela quer algo importante. Nenhuma máquina vai substituir essa preocupação, esse detalhezinho ali, principalmente na questão da estética. E você falou uma coisa, a cirurgia plástica, as pessoas acham que é só estética, né? Aí você falou da reparadora. Explica um pouquinho para as pessoas o que é isso. Existe uma área dentro da cirurgia plástica. A cirurgia plástica hoje se dividiu em 2 campos, basicamente. Ela, até os anos 90, ela englobava tudo, mas existe o boom nos anos 90 da estética, né? Prótese de silicone, modelar os corpos, fazer lipo, fazer abdômen, operar a pálpebra. E ali a gente segmentou, a vida segmentou um pouquinho, acredito, a plástica em estética e reparadora. Então, o que mais que a plástica faz? A gente trata grandes queimados, a gente trata pacientes queimados, transplantes de pele, né? Grandes mordidas, pacientes que têm acidentes, reconstrução de uma forma geral, pacientes que têm câncer de mama e vão fazer uma mastéia radical, tirar toda a mama, reconstruir a mama dessa paciente. A reparadora ela é uma área muito grande, de uma importância ímpar. É na reparadora que hoje a gente desenvolveu vários mecanismos para estética também, para recuperação de tecido, né? A gente chegou a comentar aqui de exossomos, que você vai me perguntar daqui a pouco, ele não deixou falar o que era. Porque eu não sabia, e provavelmente se eu não sabia, a galera também não sabe. A reparadora, a plástica se divide nesses 2 caminhos, mas a reparadora ela é importantíssima. Fantástico, né? Quando você vê pés diabéticos, pacientes que fazem um tratamento. Eu vejo alguns vídeos, né, de criança, de pessoas com mordida de cachorro. Gente, você se olhar novamente no espelho e ver que aquilo lá, sabe, ver outra coisa, porque principalmente face, é aterrorizante, né? Você vê uma coisa assim, arrancar um pedaço, né? E eu acho, gente, é fantástico. Arranca um pedaço da alma, né? É porque aquilo dali, inconscientemente vai atrapalhar na vida profissional, na vida amorosa, em tudo. Não, na vida pessoal de tudo. E aí que eu trago, quando as pessoas falam assim, mas você faz estética e muita gente acha que isso é uma coisa superficial. Quando a gente fala que é médico, aí tudo bem, cirurgião plástico tem um status quo, ou tinha mais, hoje talvez tenha menos, enfim. Mas quando você fala que é estética, as pessoas acham que aquilo é supérfluo. E eu até vejo alguns pacientes que o marido está dizendo assim, você não precisa operar, você não precisa fazer isso, ou a mãe, ou a tia, ou a vizinha, enfim.
Cara, a Você gente... sabe que você tem grande responsabilidade na vida de muitas pessoas, não sabe? Exato. E justamente porque, assim, cara, a gente tá tocando... Você se olhar no espelho e não gostar do que vê, não gostar da sua imagem, seja por uma mordida de cachorro que tirou um pedaço, seja porque sua orelha é em abano e aquilo te incomoda e você sofreu muito bullying na infância, aquilo te traumatizou, seja porque seu corpo tem um dismorfismo, né? Você tem formas que não são bonitas, você se acha gordinha. Estética íntima também estão fazendo muito para melhorar a autoestima. Tem gente que não consegue fazer amor nem arrumar relacionamento porque não consegue ver a pessoa de luz acesa. Quantas mulheres têm vergonha de se despir na frente do marido? Então, eu digo que a estética não é superficialidade. A gente está lidando com dores muito mais internas. Dores que hoje a gente consegue conversar um pouquinho melhor, que falar de depressão, ansiedade é algo mais comum e mais presente, isso é mais aceito. Mas antes não era, as pessoas achavam que tudo era desnecessário. Casamentos são desfeitos por isso, né? Porque a mulher tem vergonha do seu corpo, não se sente à vontade. A gente fala assim, o homem não repara nisso. Mas na hora que você faz uma cirurgia, que você, né... Você sente mulher, você sente feminina, né? E o homem também. Hoje uma crescente muito grande de homens procurando cirurgia plástica, seja para cirurgia íntima, não cirurgia, mas para preenchimento peniano, que já existe. Sejam as mulheres para tratamento, cirurgia íntima ali, para corrigir os... Melhorar os lábios ali, enfim, né? Se sentir feminina. Eu brinco que não tem como a gente falar de empoderamento feminino, anos 90, 2000, e não falar de cirurgia íntima. Sim. Né? É o poder sobre o seu corpo, sobre a sua parte íntima, sobre poder falar de ter desejos sexuais, isso é importante. Então, a cirurgia íntima está nesse caminho. Então, a estética mexe com e essa cirurgia íntima, poxa, ninguém vai ver. Mas a pessoa... A pessoa mais importante que tem vai ver. Que é a própria pessoa. Parceiro, a parceira, né? Isso, não opere para os outros. Isso é uma coisa que o paciente no consultório, às vezes... doutor, o que eu tenho que fazer? Por mim, nada. O que te incomoda? Porque se nada te incomoda, você não tem que fazer porque a tia falou, porque a mãe falou, porque o marido falou, porque o filho... Se nada te incomoda, se você tá feliz com o teu corpo, se você olha no espelho e se sente bem, cara, você não tem que operar pelos outros. A gente tem que fazer pela gente. Seja uma cirurgia íntima que ninguém vai ver, seja uma prótese de mama, seja uma cirurgia de nariz, cara, é pra você. O seu corpo é seu, não é dos outros. E Romulo, tem muita paranoia no meio. Por exemplo, eu acho que aquele nariz da Anitta era paranoia dela, velho. Porque ficou muito Michael Jackson, tá ligado? Tem exageros. A gente hoje fala, depois da pandemia, a gente teve um problema sério com a face. Né? Sério? Sim. As pessoas passaram a operar muito mais o rosto, porque a gente passou a fazer muito mais selfie, a gente passou a falar muito mais por vídeo, e a lente objetiva da câmera, ela distorce a sua imagem. Então, você fica com o nariz maior, tem mento menor. Então, assim, muitas pessoas começaram a procurar para fazer correções por conta desse excesso do uso de câmera frontal, fazendo videochamada, seja para reunião, seja para trabalho, seja o que for. Eu me acho horrorosa quando eu pego um celular Linda desse jeito. De frente, assim. É maluco. Gata desse jeito, que eu tenho um defeito, gente. E se tinha o Fábio mandou arrumar, que ali tem a bala. Ei, deixa eu te perguntar. Hoje, encabeçando um ranking 10 das cirurgias, feminino e masculino, qual aqui domina masculino, qual cirurgia domina feminina? Vou falar 3, então, as 3 principais do masculino e as 3 principais do feminino. Ótimo. Hoje, as 3 principais do masculino vêm ginecomastia, correção da mama feminina. Sabe quando você é uma criança gordinha, cresce e fica com aquele peito feminino, não é um peito masculino? E quando você é obesa e tira... Fez uso e às de vezes hormônio às vezes nem fica tão feminino, mas você coloca uma blusinha... Fica com aquela pontinha. Você não coloca. Tem pacientes que não colocavam camiseta normal porque se sentia incomodado. Então, ginecomastia é a número base, número 1, realmente. A gente tem tido uma grande procura por pálpebra. Homem faz mais pálpebra. Homem faz aqui, mais pálpebra. Sabe? Do que a mulher, uma cirurgia que vem na frente. Olha aqui, mano. Pra quem não sabe,
É isso. O meu vai ficar top. Vamos corrigir isso. Vamos perguntar, doutor. Aqui tem muito seu trabalhar aqui. Então, e Lipo HD. Hoje a lipo de alta definição também para o homem tem sido uma grande. E o nome, a denominação é Lipo HD? Lipo High Definition, ou lipo de alta definição, se a gente for traduzir para o português, alguns chamam de LAD, lipo de alta definição, ou no inglês, lipo High Definition, que é lipo HD, que é aquela lipo onde lipoaspiração não vai emagrecer, né? Lipoaspiração é para esculpir. Mas a Lipo HD ela vem com uma ideia da gente esculpir mais, ir um pouco além. Então, é fazer um músculo, e aí vai muito de cirurgião para cirurgião. Tem gente que vai usar gordura para enxertar aqui e fazer um gominho que não é verdadeiro. E aí a gente vem hoje para o que teve recentemente, aí foi um exposed, né, de pessoas falando, enfim, que eu até fiz um vídeo para falar sobre, que é a gravidez da Bruna, esposa da Ludmilla. A Bruna fez uma Lipo HD lá em São Paulo, e a Bruna, ao fazer a Lipo HD, até um lugar que eu trabalhava antes, que eu trabalhei, ela fez realmente uma marcação de gominhos, para ficar aquilo esteticamente na foto mais bonito. Só que na hora que ela engravidou, ficou estranho. Falso. Ficou então, a barriga Você sabe uma mulher conhecida? Ai, gente, sobrenome Falcão. Linda, maravilhosa, ela é de academia e tal. E ela tinha o gominho, mas era dela. Entendi. Ela era muito musculosa. E quando ela engravidou, eu nunca tinha visto isso. E eu vi aquela mulher lindona, mas a barriga dela me soava estranho. Aí depois que eu vim entender, mas era dela. Mesmo depois da gestação, na gestação você vai esticar, né? Toda a musculatura abdominal. E quando você é malhado, e você engravida, obviamente o músculo distende para o útero poder acomodar, o feto crescer. E você vai perder um pouco de definição natural. Você está sem malhar, você está, né? Mas ela malhou a gestação inteira. Mas não fica aquela coisa marcadinha, trincada. A da Bruna ficou. Então, a Lipo HD é muito para isso, para a gente fazer essa definição, esculpir de forma um pouco mais avançada, certo? Lipo HD não é para todo mundo. Lipo HD é para algumas pessoas. Mano, tu viu que eu recebi alguns... Não, se eu te falar, cara... Deixa eu terminar de responder, que você não deixou. Não importa. A gente combinou um pouquinho antes, que se você não deixasse responder... Ele poderia me cortar. E aí as 3 femininas de maior número. Prótese de mama ainda é uma das cirurgias, o maior número de realizações. Em segundo lugar, a gente vem para lipo. Lipo realmente é uma cirurgia grande. E abdômen. Abdominoplastia, né? Aquele que puxa a pele. Puxa aquela pele. Que tem excesso, né? Tem excesso de pele, ou até de gordura, excesso de pele, pacientes que perderam muito peso, pós-bariátricos, ou que realmente estão um pouco acima do peso, tem uma flacidez intensa, e aí retirar aquele excesso e corrigir isso. Por que você acha que para mulher o top 1 é mama? Porque eu sei por quê. A feminilidade está na mama. É impressionante. Quando eu fazia geral, às vezes a gente avaliar uma paciente para uma cirurgia, enfim, e você pedir para ela ficar nua, a mulher não tampa a vulva e vagina. Não, ela aqui. Tampa aqui. Não, amigo, a feminilidade é aqui. É sério. Totalmente. A feminilidade está toda na mama. Então, é a cirurgia mais realizada. Vou te adiantar um pouquinho, as pessoas entenderem que não é nenhum valor absurdo. Principalmente cirurgia de prótese de mama, hoje é muito acessível. A gente estava brincando antes, eu sei que você vai perguntar isso. Lógico, por quê? Porque é a primeira coisa que alguém sofreu um acidente, faz uma cirurgia plástica. Meu Deus, eu não tenho dinheiro pra isso, não. Não, olha, quero botar a mão. Financiamentos nos bancos, gente. Mulherada, não espera juntar o dinheiro, vai lá no banco, paga devagarinho, vai dar certo. Porque toda pessoa que vai reclamar quando eu ficar rica, eu vou botar peito e bunda. Como assim? Eu fico pensando, cara. Eu juro pra ti que será só o preço de um carro, meu Deus. Esse povo... Olha, no Brasil hoje um carro popular tá quase 100 mil. Não, vou te dizer que é bem menos. É 100 mesmo? Bem menos, pode ficar tranquilo. Claro, cada cirurgia tem o seu valor, cada paciente tem as suas necessidades.
o valor, muitas vezes, é feito em cima disso, das necessidades individuais de cada paciente. Totalmente individualizado, né? Muito, Se é uma mama que tem que fazer 3 quilos de cada lado. masto, né? Tem Cada que paciente é diminuir. único. Não existe isso de falar, tipo, fazer em produção. Não existe. Cada paciente é único. Por isso que eu brinco. Nenhuma inteligência, nenhuma máquina vai substituir a gente, porque existem as particularidades de cada um. A sua particularidade é uma, de outras pacientes são outras, e é em cima disso que a gente trabalha. Mas não é nenhum absurdo cirurgia plástica. Tem financiamento, vou fazer propaganda aqui do Cicobi, que eu descobri agora que tem financiamento. Cicobi. Tem financiamento para cirurgia plástica. Patrocinar aqui o doutor Rui, pode aceitando. Cicobi. Facilita para os pacientes, doutor Rômulo. Então, é acessível, tá? Não é. Existiu-se um mito no passado, claro, quando surgiu, quando começou, eram estrelas de Hollywood, eram atrizes da Globo, mas isso já tem pessoas muito que tinham... tem muito tempo, isso não Agora é uma eu falo verdade assim, mais. gente, a primeira cirurgia plástica que eu fiz foi mama. Uhum. Era um sonho meu de adolescente, assim, porque eu tinha uma mama muito pequenininha, sempre fui magrinha, pequenininha, e aí eu até brinco, quando eu fui realizar o meu sonho, que eu tava no internato, no internato eles cobram mais barato, né, de nós que somos estudantes, tá? Era o hospital que eu fazia Já internato. sabe que são brefados. E aí o que aconteceu? Eu fui com o médico, ele tirou as fotos, morrendo de vergonha, né? Tirou as fotos e tudo. 2 dias depois, descobriu o quê? Estava grávida do meu príncipe Benjamin. E aí esse sonho não ficou pode operar. Não, ela vai Porque- estar grávida. Porque Vou ela vai amamentar, né? E aí, enfim. E aí eu sei que esse sonho foi prorrogado por alguns anos depois, né? Sim. E quando eu fiz a mama, você não tem noção do quanto eu me sentia maravilhosa. Gente, é vida, mama é vida. Mudou teu relacionamento com teu marido, com teus filhos, com o mundo ao teu redor. Contigo mesmo. Vou falar até uma coisa íntima. Por favor. Que isso aí eu sei que vai ser um dos pontos. É engraçado que quando eu comecei a namorar o Flávio, a primeira vez que nós tivemos relação, ele fala que nunca vai esquecer. E eu era toda bonitinha, magrinha, o peitinho era só pequenininha. A primeira coisa que eu fiz, exatamente isso. Eu cobri isso daqui. Sim. E eu sei que muitas mulheres passam por isso, né, de terem vergonha. Gente, mas olha, eu me senti tão empoderada, eu me senti assim tão mais bonita. E eu nem pensei, na época, que eu poderia fazer peito e barriga, porque eu já tinha tido 2 filhos. Só. Nem fiz. A primeira coisa foi peito e eu fiquei muito feliz. Flávio vai malvar. Lá vai ficar meio assim, se declarar. Não tem nada a ver com isso aí, não, hein? Ei, deixa eu Mas te falar. eu amamentei, né? Então, o peitinho que era bonitinho, pequenininho, ficou Mudou. caído. Gente, quando a gente amamenta, eu amamentei os 2. Eu amava amamentar. Meu peito ficou feio, então aquilo ali me entristecia. Filho, um grande presente para vocês Meu mulheres que Deus. podem gestar, podem engravidar, mas acaba com o corpo. Né? Destrói o corpo feminino. Doutor, Não tem jeito. Dá pra amamentar com a prótese? Dá para amamentar com uma prótese. A cirurgia de prótese de silicone, uma mamoplastia de aumento, né? Colocar uma prótese. Ela não atrapalha o As aleitamento glândulas materno. ainda estarão ali, Porque né? a gente vai mexer profundamente as glândulas. A mama, ela é feita de pele, glândula, gordura e uma musculatura do peitoral, não é da mama, certo? A prótese pode ser colocada atrás ali da gordura, acima do músculo ou abaixo do músculo, tudo depende da sua indicação. Mas, para a tua pergunta, eu não estou mexendo na glândula. Então, o paciente vai poder amamentar normalmente. O que difere quando eu tenho realmente ali uma mama grande, caída, flácida, e aí, em vez só de pôr uma prótese, eu vou fazer uma mastopexia. Eu vou mexer na estrutura mesmo da mama. Reposicionar a areola, tirar excesso de gordura. Botar o aqui mais pra cima. Mexer em toda a estrutura. Quando eu estou fazendo masto, eu mexo toda a estrutura. Diferente da prótese isolada. A masto pode ou não ser com a prótese. Só que quando eu faço a masto, como eu mexi em toda a estrutura, inclusive nas glândulas, essa paciente pode não conseguir amamentar. Não é via de regra, certo? Medicina não é ciência exata, nunca vai ser via de regra. Mas isso pode acontecer realmente, e às vezes é uma frustração para algumas mães que sonham em amamentar, porque é um contato íntimo com o teu filho ali. Então, quando eu vejo pacientes que ainda não têm filhos, mas têm uma flacidez maior, que desejam fazer a masto, eu realmente converso muito para a gente alinhar se ela não pretende engravidar nos próximos 1 ou 2 anos, se ela já tem um planejamento para aquilo. Porque se ela tiver, a hora que ela engravidar,
vai mudar totalmente a mama de novo, vai ficar flácido de novo. Então, aí ela vai ter que operar mais uma vez. Então, o ideal nesses casos, se eu vou realmente ali engravidar no período próximo, Aguardar. é segurar um pouco, né? Tipo assim, se eu tiver com uma sustentação maior, ou dependendo da flacidez, coloca só uma prótese, porque daí já volumiza, dá um colo mais bonito. Às vezes tá faltando volume aqui em cima, tá vazio. Então, às vezes só de colocar uma prótese, isso já traz uma felicidade maior para o paciente. Ela engravida, tem filhos, amamenta, espera terminar o aleitamento materno. 6 meses depois, a gente avalia e opera. Sensacional. Rômulo, eu queria te perguntar uma coisa. Eu estava pesquisando, lendo aí, e eu li uma tal de medicina regenerativa. Tá. Explica para nós o que é isso. Então, medicina regenerativa é a palavra do momento em dermatologia e cirurgia plástica. A ideia da medicina regenerativa, como o próprio nome diz, é a gente se autorregenerar, né? E aí parece filme de ficção científica, mas não é. A gente já conseguiu chegar em estágios da ciência, e ciência acessível, e que eu consigo recuperar jovialidade, trazer melhora do estímulo de colágeno, trazer cabelos de novo, vamos falar assim, com partículas mesenquimais, uma vesícula, na realidade, de células-tronco. E a gente tem alguns caminhos para fazer isso. Eu posso retirar isso da gordura, processar numa centrífuga, pegar só o plasma dali, processar num equipamento, e aí fazer tanto em face, um microagulhamento ou um drug delivery em cima, ajuda a melhorar a elasticidade, a qualidade da pele. Ele entende que eu estou com células muito velhas, e eu preciso regenerar aquele tecido. Grandes, por isso que eu falei assim, a medicina reparadora vem muito trazendo muito experiente, porque foi pela medicina reparadora, em estudos em diabetes, pacientes diabéticos também, que a gente entendeu que células mesenquimais poderiam ser retiradas de outros lugares, não só da medula, e conseguir chegar numa partícula em que eu recupero uma ferida usando exossomas num tempo muito mais curto. Na China fala, eu já não sei se é real ou não, não li um artigo sobre isso, mas eu ouvi falar que a gente já conseguiu recuperar um tecido que estava totalmente machucado, uma ferida realmente, em quase 24 horas. 24 horas? Eu não sei se isso é real, eu não li o artigo, eu só ouvi, isso foi uma discussão, eu estou buscando ver se eu acho, mas sim, a gente consegue, com exossomos, que são partículas do plasma, são partículas de célula-tronco, é uma vesícula dela, e ela, eu brinco, ela é um carregador fofoqueiro ali, né? Então, por exemplo, se eu pegar ela e colocar ela no cabelo, a gente vai aumentar o número de folículos, deixar o cabelo mais denso, com uma maior quantidade de pelos naquela região, mais firme, e ele devolve até cor. Pacientes que têm cabelos brancos, nos estudos, a gente viu que a gente devolve a cor do cabelo. Ela regenera aquele tecido. Então, a medicina regenerativa é a palavra de ordem, estudos não só na estética, mas também com câncer e outras coisas, e a gente está trazendo para Balsas. Gente, ó, vocês estão achando que o Dr. Rômulo, ele faz só cirurgia plástica, ele faz várias outras coisas, e eu tô ansiosa, eu sei que a mulherada, quando souber o que você tá trazendo para nós em Balsas. Eu quero ser a tua covarde. Bota cabelo em mim, cara. Então, só conta para nós. A gente, os exossomos são, então, essa realidade atual, e não é uma realidade que está fora de Balsas, isso é real. Eu sou speaker de uma das empresas, speaker é a pessoa que estuda junto com a empresa e dá aula para outros médicos sobre aquele produto, sobre aquela marca, para explicar como funciona, como trabalhar, qual é o crescimento, como vai ser feito, né? Quer dizer que a medicina regenerativa já está chegando em Balsas. Está. E primeiro cara a usar exossomos da Lipocube e Exocube no Norte e Nordeste sou eu. Estou trazendo para cá. Não tem ninguém mais. Então, a gente não precisa sair de Balsas para buscar tecnologia. A gente estava conversando, eu e a Pli, e vir para Balsas, a gente acabou não tocando. Eu venho para Balsas, eu tô vindo para Balsas para uma Pli sabe, ela tá perguntando só para matar a curiosidade de vocês, não é para ela sabe. Todo mundo quer saber de tudo sobre ele, né? Eu venho para cá por conta da minha vida pessoal, meu marido é de Balsas, e aí por uma questão até de qualidade de vida. Eu moro em São Paulo hoje, minha formação é ali, eu tenho clínica em São Paulo, trabalho numa clínica muito grande, que é do Dr. Carlos Casagrande.
já atende públicos, assim, né, renomes, como a Letícia Sabatella, que é minha paciente, e outras, não vamos citar para não entrar, porque elas têm umas que não gostam, mas vir para Balsas foi uma questão muito pessoal, de vida íntima mesmo. Meu marido está aqui, eu busco qualidade de vida, família, conseguir ter filhos e criar filhos com qualidade. E quando eu conheci Balsas, cara, era isso que a gente estava conversando. A gente sempre fala, todas as vezes que ele vinha pra cá, as pessoas reclamam de Balsas, eu já ouvi isso aqui na região, e não entendem a qualidade de vida que se tem aqui. Em São Paulo eu acordo 6, 5h30, chego em casa 10 da noite. E eu não fiz tudo que eu precisava, eu tenho que olhar a agenda do dia seguinte, eu vou dormir quase 1 da manhã. Balsas, qualidade de vida. Novo, né? Tomar café da manhã em casa, almoçar em casa. Ainda tem um pouco de segurança. A Pli me levou para tomar um chopp 6 horas da tarde numa quinta-feira. Sabe há quanto tempo eu não faço um negócio desse que eu não sabia nem que podia mais? Cara, São Paulo você não tem qualidade de vida. Então, por isso eu vim para Balsas. E aí só pode falar que eu... O engraçado é que assim, quando ele veio a primeira vez, eu comecei a conversar com ele e ele falou, não, eu tô gostando demais, nananá. Daqui alguns anos eu vou vir definitivo. Aí eu, tá. Aí ele foi vindo. E cada vez que você vinha, era impressionante como o teu semblante, toda vez que tu vivia. Eu tô amando isso daqui, que qualidade de vida eu posso ir aqui fazer isso, aquilo outro que eu não faço em São Paulo. E cada vez que você vinha, eu via a tua empolgação. Aumentava. Né? Aí ele foi falando, não, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Daqui 6 meses, agora já tô ficando... Agora já tá ficando mais tempo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que também inclui Balsas e a tua profissão. Pode perguntar. Tá. Você trabalha em São Paulo em uma das maiores clínicas estéticas, certo? Sim. E lá você tem todo um suporte para operar, né, de forma precisa e seguro. Sim. A pergunta é, tu conseguiria operar de forma precisa e segura dentro de Balsas? Então vamos lá, acho que o principal ponto que eu tenho no consultório hoje, quando os pacientes passam, é realmente um medo de operar em Balsas. São 2 medos, um de estrutura e outro de ser um cirurgião que vai operar e vai embora. Então são 2 pontos. Para complementar o que a gente estava falando, então, vir para Balsas nessa questão pessoal, mas eu não viria para Balsas se eu não pudesse ofertar, eu não viria trabalhar aqui, se eu não pudesse ofertar para o meu paciente tudo que eu oferto em São Paulo. Claro que tem diferenças. Em São Paulo eu opero no Sírio, no Einstein, no Oswaldo Cruz, no Samaritano Paulista e Higienópolis, no Vila Nova Star. São os hospitais grandes. Se a gente for falar, são os maiores da América Latina. Então, óbvio que eu estava acostumado com uma realidade que difere muito de todos os outros hospitais, não só aqui de Balsas, mas do Brasil, de cidades do interior. O Brasil não, da América do Sul. Exato. Então, mas não viria para cá se eu não pudesse ofertar. É claro que tem diferenças, mas é seguro. Eu também falo isso muito abertamente para os pacientes. Eu não seria maluco. Foram 14 anos de estudo, né, para chegar onde eu cheguei, e ainda é estudos diários de atualização, de congressos, de aula. Então, eu não viria para cá para operar se eu não tivesse segurança. E não faço nada de arriscar a vida de ninguém. Eu prezo muito pela vida dos meus pacientes. Então, tem estrutura sim. A gente tem 2 hospitais aqui para operar. Tanto o São José, que tem algum outro nome, eu sempre esqueço. Clínica Mais. Não, São José, mas tem um outro. São Camilo. E a Clínica Mais. São os 2 hospitais que a gente tem. A Clínica Mais não é um hospital, mas a Clínica Mais tem 2 centros cirúrgicos muito bem equipados. Bom, além disso, em conversa minha em casa, falei, bom, se eu tiver que ir para Balsas e eu quero ir, eu vou levar tudo que eu tenho. Então a gente vai comprar e transformar o centro cirúrgico de Balsas num centro cirúrgico tão bom quanto que eu opero em São Paulo. Então a gente está trazendo um aspirador tão potente quanto que eu uso nas minhas lipos lá do Hospital do Sírio. Comprei um Vibrolipo, que é um aparelho para fazer lipoaspiração. Já estou pronto para tudo isso, de novo. Estou trazendo bota pneumática, que é uma bota de compressão para segurança do paciente. Isso não tinha aqui. Caixas de cirurgia, para a gente poder operar prótese, mama, orelha, pálpebra, lipo, o que for, e não me faltar material. Cara, tem mais coisa. Bastante investimento. Morpheus e Body Tight, tecnologia para retração de pele. Maravilhoso, já não quero. Não vou fazer lipo se eu não puder dar uma retração de pele, uma qualidade de pele para esse paciente. Exossomos, última palavra em tecnologia hoje em cirurgia plástica, estética. Um aparelho que
a gente usa na clínica muito, que a gente fala de microagulhamento, drug delivery, né? Fazer um microagulhamento e jogar substâncias no rosto, vitamina C, ácido hialurônico, o que for, para melhorar a qualidade de pele. A gente tem um equipamento hoje que não precisa do microagulhamento, porque microagulhar a pele dói, né? Esse aparelho chama Mesojet. Eu consigo jogar substâncias dentro da derme, da epiderme desse paciente, sem ter que furar. Por um jato de pressão e eletroporação local, ele joga realmente para dentro sem dor. Sem dor. Então, para tratamentos capilares, para tratamentos faciais, cara, isso então é muita tecnologia que a gente está trazendo, que não tem na região, tá? E a mulherada, Imperatriz não tem, Tocantins não tem, Exossomos não tem nenhum outro lugar ainda para cá, tá? Então, assim... Pioneiríssimo. E que a mulherada, ela se coloca na situação da dor, né? Que ficar bonita dói, né? Que é mentira. Só que agora tudo tá mudando, tem a dor da beleza. Então, eu brinco, tem umas dorzinhas que são necessárias, faz parte. Aquela dorzinha do Botox eu acho ótima. Eu brinco que o paciente, se ele não sentir dor nenhuma, ele acha que ele não fez nada. É verdade. Eu fui lá, fiz, mas eu não senti nada. A sensação que dá é que você não fez nada. Né? Então tem isso. Mas só para terminar, a questão... Balsas é seguro da gente operar realmente, o Centro Mais é incrível, o Hospital São José também, e além de tudo que eles já possuem, eu estou trazendo toda a tecnologia também que eu utilizo. Então, tudo novo, todo material novo que a gente tem em São Paulo, a gente vai ter aqui. Então, tudo que eu oferto lá, eu vou ofertar na mesma qualidade aqui. Jamais operaria alguém aqui se eu achasse que existisse qualquer risco para esse paciente. E reafirmo no consultório, se eu atendo um paciente aqui e é uma cirurgia que ela pode ser mais complicada, que tem um risco maior para esse paciente, eu sou muito honesto em dizer, olha, eu prefiro não te operar aqui. Vamos operar em Balsas? Posso até ver para te operar em São Luís, mas aqui, nesse momento, eu prefiro não. Se você não sentir total segurança. Se eu vejo que pode ter necessidade de algum outro equipamento que hoje a gente não tem, né, que vai necessitar e que se precisar, eu não vou ter como ofertar. Então eu não vou fazer aqui. É sempre uma questão... A segurança do paciente vem à frente da questão estética, pelo menos para mim. Então isso é muito importante. Cara, ele ficou até não tem nem o que falar depois disso, né? E eu tava falando, gente, o seguinte, ele não faz só cirurgia plástica, né? Ele é o expert em várias coisas, né? Não, se ele é assim nas plásticas, tenta imaginar as coisas mais simples, como botox, preenchedor de face, preenchedor de bumbum. Muitas mulheres que querem ter um bumbum... Não precisa botar prótese? Hoje a gente até contraindica um pouco prótese de glúteo. Sério? Mas a prótese eu não sei, parece que não fica bonita, assim, não fica tão artificial. Aí a gente pode colocar bumbum de duas formas. Uma fazendo uma lipoaspiração, tirando a gordura, processando ela, colocando no bumbum. Ou a gente pode colocar preenchedores de bumbum. Então a gente tem preenchedores da UpMax, que trazem uma volumização boa, bioestimuladores, Sculptra, hidroxapatita de cálcio. A gente fala dos próprios do Lipocube, que imagina, em vez de eu usar um preenchedor, que é algo fora, né, um ambiente que não é seu, eu posso usar a minha própria gordura processada e usar ela como preenchedor. Já tô vendo. É seu. Um monte de mulher linda, maravilhosa, bunduda daqui uns dias e ninguém vai entender nada. É isso aí, então é isso. O César vai gostar de uma que é tratamento capilar. Eu tô trazendo para cá. É antiga. A gente está trazendo para cá muito de terapia capilar. Não só para homens. Não só para homens, mas também para mulheres. A gente tem, com o passar dos anos, enfim, perda de cabelo, né? Fica fininho e tudo mais. Então, a gente trouxe um protocolo de cabelo, um programa de tratamento capilar, em que a gente vai fazer ali 4, 5 sessões com um Mesojet que não dói, melhorando o folículo, aumentando a quantidade de pelos e preparando esse cabelo para depois a gente fazer exossomos nele e ter uma resposta muito maior. Cara, a diferença da quantidade de pelos por área com tratamento, com esse tratamento Toscani mais exossomos, cara, é incrível. Claro, não vai ter uma cabeleira gigante, mas melhora muito o paciente que não quer fazer transplante ou o paciente que já fez um transplante e está com o cabelo ficando ralo novamente. É muito bom para a gente poder melhorar esse ponto. E você sabe que você é uma das suas primeiras pacientes na questão do cabelo, né? Que eu adoro meu cabelo. Mas é fininho. Então eu quero ficar mais cabeluda. Tem um conselho de um careca? Reclama não, bicho.
Mas a gente não precisa ficar A gente tá careca. sempre melhorando. Ó, deixa eu te falar um negócio. O meu problema, no meu caso, não é só a falta do cabelo. É colocar o mesmo cabelo que eu tenho. Entendeu? Então, Ele assim, não aceita. não, ó, não é que eu não aceito. É porque é tonhonho. É verdade. Cara, meu cabelo, cara, é muito ruim. O meu cabelo ruim, pá. tem o meu. Ó, para aí. Que agora Não tem meu cabelo. apelido era técnico. Aquele marca de relógio à prova d'água. Não entrava uma gota. Não entrava, cara, assustador. Minha mãe fazia me banhar 3 vezes, entendeu? Porque ela disse, meu filho, tu não tá nem com o cabelo molhado, pode voltar. Eu ia lá pra voltar, eu digo, olha aqui, ó, tá ensaboado. Só mostrava que estava Que tinha lavado porque com sabão não, com shampoo. É. Shampoo. Então, o meu... Mas aí eu vou dizer que nesse caso é melhor deixar ele raspadinho mesmo, não é mais bonito. Cara, Já é a tua cara. já é muito, minha muito cara. delícia. Entendeu? O que é que eu pensei em fazer? 2 coisas. Para de rir. Eu não ia nem falar disso, mas, porra, já Já dei são que eu... 3, então. Então já sei que... Para de olhar pra mim. Já são 3. Pálpebras, né? Porque... Mas eu sei por que isso aqui, entendeu? Porque eu passo 15 horas com o celular. Mas tem questão genética toda a idade, também. questão tem de Idade também. Eu acho que a gente podia parar Ele com vai esse ficar assunto, tão que eu já não tô metido. entendendo. Eu tô imaginando o Antônio que ele vai ficar metido por Não, causa dessa pálpebra. nojento e com cabelo. Meu Deus! Não, velho, deixa eu te contar. O que é que eu queria fazer? A galera, eu até dei uma pesquisada. Tem uma tal de micropigmentação, Tá. sabe? Que aí... Vou te falar que eu sou contra. Agora, depois de ter pesquisado também, agora eu sou contra. Porque você vai... Uma micropigmentação nada mais é que uma tatuagem, certo? E não fica natural. Tá? Não fica natural. Não fica igual sobrancelha, pô. É diferente, assim, algumas sobrancelhas, que é uma quantidade pequena de pelo, você ainda tem pelos, você quer disfarçar. Vocês mulheres que usam sombra, maquiam, tipo assim, tem umas que preferem até fazer, porque assim, não tem muita paciência de ficar todo dia fazendo sombra, tem correria do trabalho e tal. E aí fazem uma micropigmentação discreta. Mas você imagina tatuar couro cabeludo. E se não ficar bom? Como é que você vai tirar? Não, tem, mas o tratamento para retirar com laser não é barato. E dói. Não fica 100% nunca, né? E vai doer. Então, assim, é uma coisa que, se eu realmente não tenho cabelo, se eu sou careca, assumir que sou careca, cara, zero problema. Eu acho que todo mundo tem a sua beleza. E isso é importante a gente saber valorizar as diferentes belezas que existem, buscar pontos diferentes para trabalhar. Mas no cabelo eu ficaria nesse quesito. Aí, outro. Você pode ver que meu lado esquerdo é mais bonito que o meu lado direito, ó. Tá. Por quê? Mas eu vou te explicar por quê. Ó. Tá vendo que minha sobrancelha aqui é bem feitinha? Ó, mano, ó a diferença dessa, ó. Gente, tá só vendo? quem vê ele, né? Ó. Não é? Pode falar. Mas o que você queria fazer? Ó, o que eu queria fazer era dar só uma levantadinha, A gente faz com botox, né? Tirar a pálpebra que tá cirúrgico. que tá demais, entendeu? E o restante. E todo o resto. Ainda bem que ele não veio com Mas a preenchimento pálpebra, peniano. esse Esse era meu negócio de medo. Que ele... Não, quero já não nasci bonito. Já não nasci muito bonito. Se tivesse nascido com pipi, eu me matava e eu me falava, velho. Eu falei, puta, ele vai falar disso. Não, eu escapei dessa, cara. Pô, minha família. Já tá carequinha. Não, já imaginou. Pode, mano. Entendeu? Quando você estava falando que um lado seu é diferente do outro, ninguém tem um lado igual ao outro. Isso é real. As mulheres sentem mais, às vezes, pela mama. Uma mama nunca é idêntica à outra, né? A gente, dentro da plástica, tenta trazer o máximo de simetria quando eu opero. Mas a gente tem que saber que não existe. Um lado não é idêntico ao outro. Nós somos assimétricos? Nós somos assimétricos. Se você tirar uma foto sua, fazer um corte e dobrar ela sobre o outro lado... Eu viro outra pessoa. Você vira outra pessoa. E muito estranha. Muito estranho. Eu já vi uns negócios desses na internet, que a pessoa fala assim... vamos colocar vamos se você fosse simétrico, botar, a simetria, principalmente de artistas, fica feio, fica estranho. A geração atual talvez não saiba quem é, mas uma das pessoas que tinha uma simetria, um rosto mais simétrico, era a Ana Paula Arósio. Ela tinha uma simetria grande da face, lindíssima. Musa, maravilhosa, eu quero. Sei.
Então, lindíssima. E ela é uma das pessoas que tem realmente uma das faces mais simétricas, eu não lembro a porcentagem, se era 70%, 80% de simetria real. A gente não tem. A gente realmente claro, a gente tenta trazer uma simetria para o rosto, dentro de normalidades, mas é aquilo. Quando eu estou falando de preenchedores, simetria, que é esse caso que você traz, eu vejo hoje uma gama de pacientes com rosto igual. Se você vê artistas que você falar assim, você não sabe se é o Luciano do Zezé de Camargo ou se é o Padre Fábio de Mello, assim, tem umas coisas que tá todo mundo muito idêntico. Por quê? Principalmente para homem, que veio essa questão que eu tenho que ter uma mandíbula bem marcada, quadrada, eu tenho que ter um queixo americanizado, eu tenho que ter um rosto masculino. Cara, tá todo mundo igual. Todo mundo igual. Isso é feio, isso não é legal. isso é feio, cara. Eu posso sim trabalhar para harmonizar, e a harmonização é isso, não é demonização, né, que o pessoal brincou. É harmonizar, é suavizar diferenças, mas não é transformar você igual. Todo mundo não tem regrinha de bolo, sabe? Assim, não, todo mundo tem que ter o queixo, todo mundo tem. Cara, não fica bonito. Tem pessoas que têm esse rosto. Mas sabe o que eu reparei? Que isso tá passando, né? A gente hoje. Um tempinho atrás, realmente, tava todo mundo igual. Sim. Todo mundo queria ter uma bocona da Angelina Jolie, todo mundo queria ter as mulheres, né? Um queixão largão, um bocão, um queixo largo, uma mandíbula. Eu não acho bonito. E ficou bonito. uma coisa, né? E agora não, observe que as pessoas estão falando sobre naturalidade. Quite. Luxo silencioso, que tem se falado muito também em moda, também em arquitetura. A gente também está falando desse luxo silencioso na estética. A ideia hoje não é nadão, não é bundão, não é peitão, não é bocão. É trabalhar a naturalidade da pessoa. E aí eu falo, a gente pode envelhecer, eu não preciso ficar velho. São coisas diferentes. Eu não preciso fazer um monte de coisa para ficar bem. Eu posso fazer coisas pontuais. E eu falo, a gente envelhece todo dia. E pacientes chegam no consultório e querem fazer uma coisa só, uma única vez, achando que vai resolver a vida. Não vai. Você vai continuar vivendo, você vai continuar envelhecendo, você vai continuar tendo flacidez. Isso vai durar, tratamento para estímulo de colágeno. Vai durar ali 1 ano e meio, 2. E depois? Depois você vai fazer de novo. Você está vivo, né? Sim. O corpo é um organismo vivo. Então eu preciso dar continuidade. Eu sou contra fazer tudo. O paciente chega no consultório, não, doutor, eu quero fazer botox, preenchedor, porque eu quero não sei... Não, vamos com calma. Vamos fazer o seu botox hoje. Eu quero um que... Vamos fazer vamos fazer 2 ml aqui? Vamos ver como é que fica? Se daqui 30 dias a gente não tiver com resultado ainda tão harmônico, a gente coloca mais um pouco. É um tratamento, quando eu falo de face, estética facial, a gente tem que ser um tratamento continuado. Não é só o botox, não é só o preenchedor, não é só o bioestimulador, é o conjunto de tudo, certo? E ele é contínuo. Do mesmo jeito que eu vou no cabeleireiro cortar cabelo todo mês ou a cada 2 meses, eu preciso saber que minha pele vai envelhecer e que eu preciso ter cuidados contínuos. A gente tenta, em São Paulo, e eu quero implementar isso aqui, que são programas. Então você vai fazer botox uma vez no ano, a gente vai fazer um programa para avaliar de novo seu rosto. Antes que precise. Antes que precise e com sutileza, sabe? Às vezes é 1 ml dividido, é só para trazer um pouquinho, não é para deixar aquela malévola, né? Tem uma onda de malévola. Tornando-se bem mais barato, cara. Sim. E Contínuo. não só, e bonito. Gente, o bonito é o natural. O bonito não tem, não existe. Graças a Deus a gente está caminhando agora no politicamente correto, tem coisas boas, né? Muitas. De parar daquela ideia que todo mundo, época de Carla Pérez, não sei o que, todo mundo, o padrão de beleza era a Gisele Bündchen, todo mundo tinha que ser alta, loira, magra, não sei o que. Não, existem diferentes formas de beleza. É valorizar elas. Não significa que você não possa melhorar. A gente sempre pode se lapidar um pouco mais, mas é entender a sua beleza. Né? Você é única. Você pode melhorar para você, mas respeitando a sua beleza, não a de outro. Não é o bolo inteiro, é só a cerejinha do bolo, né? O meu medo era de ficar igual o Eduardo Costa. Meu Deus. Deformado, você não sabe se é o Eduardo Costa, Zé de Camargo, você não sabe se é o cara do Máscara lá no filme do... né, cara? Que coisa Ficou estranha. né? Ficou estranho. E aí a gente vem desse dismorfismo visual, a gente começou a se perder, porque tem pacientes que, por mais que você fale, olha, você não precisa, De boa. ele passa em mim, ele faz uma coisa, aí ele volta para fazer outra, fala, olha, agora não é o momento, eu particularmente... Ele vai fazer outro. E eu não faço desnecessário, é isso, ele vai fazer outro. E você não faz. E aí eu não faço. Se eu achar que realmente não condiz com o paciente, não vai ficar legal,
eu não vou contra a minha índole, porque é melhor ele sair falando que eu não fiz o que ele queria, do que ele não ficar bem, ficar com o rosto estranho e sair falando que fui eu que fiz. Então, Cada paciente é um outdoor seu. exato. E a gente tem que voltar a pensar na sua beleza. Parar com essas fórmulas de bolo, parar com essa ideia que você tem que ser fulano de tal. Isso não existe, né? Os filtros da rede social também agravaram muito a depressão, a ansiedade que existe nas pessoas em relação à beleza. Os jovens de hoje em dia não se veem mais como eles são. Eles se veem por filtros. E isso está gerando um problema grande. Eu tenho adolescentes que não querem ter espinha. Você é adolescente, você é criança, você vai ter espinha, faz parte. Gente, não tem jeito. Meninas que já querem parecer um mulherão aos 12 anos, com uma pele... Gente, e aí a gente está tendo um outro problema que a gente tem visto, que é assim, jovens, vou falar de mulheres, porque isso é mais frequente em mulheres jovens, na faixa dos seus 18, 19 anos, que ao invés de parecerem jovens, de tantos produtos que tem colocado, de fazer preenchedor, de fazer não sei o que, de fazer isso e aquilo outro, estão com cara de mulheres de 35. Então, é isso, tem que tomar... A jovialidade tem que ser preservada. O rosto jovial, ele é um pouquinho mais redondo. A gente, quando é criança, tem um rostinho mais redondo, e é bonito aquilo. Não, todo mundo hoje quer mandíbula, ângulo marcado, queixo, não sei o que... Mas precisa. existe procedimentos estéticos em adolescentes, assim, tipo, 17, 18 Até anos? menos. Não é proibido. Muito menos. Não, Se os pais autorizarem, Se os pais autorizarem. Não, cara. Então, assim, elas querendo ser mais velhas, a gente querendo ser mais Não, nova. cara, é sério que tem isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. manda a cara dele. Quando ele faz essa cara, dá um medo que vai ver alguma coisa. Percebe-se que a gente tá no estúdio? Não, né? Não. Não, né? Casa batendo papo. Achei que era uma pergunta. Não, cara. Por que essa tensão quando... doido aqui, entendeu? Não é não, que ela é uma ótima pediatra. Ela não tem nada de doido. Tem É não. um profissional ímpar, falsas. Lógico. Mas o doido é que ele fala, o doidinho. Doido de médico louco, todo mundo tem um tom. Olha, cara. Entendeu? Então, assim... Eu só não me senti mais em casa porque não tinha vinho. Ai, meu Deus. É porque a gente pensou que ia ser muito cedo e o convidado ia pensar que nós era alcoólatra. Mas No próximo a gente faz a Mas série teremos exatamente à noite. realmente. Quando Realmente. eu sei que você está se programando para trazer tudo isso. Sim. Nossa, eu estou muito feliz. Primeiro porque você é meu da Prontomed, ele atende lá na minha clínica, Não é Prontomed. verdade. E porque... Vamos marcar consulta, aliás, Prontomed. E assim, porque você está trazendo novidades para Balsas, né? Sim. E nós ficamos felizes mesmo. Eu sempre falo, quanto mais coisa vier para Balsas, mais empresas, mais profissionais, muito melhor para todos, né? E eu sei que você está investindo bastante, mas quando chegar todinho, eu quero você aqui de novo, para você Vamos. explicar. Aí a gente faz o seguinte, você chega com tudo, aí você faz em mim, Hoje é limite, tu não tá precisando de nada, não. faz em mim algumas coisinhas, aí você sim. me usa, né? Mostrando seu modelo. Os dois, a gente Mas não é de Aí- urgência, velho. Não é de urgência, mano. Não é faz urgência. um antes e depois gravado na clínica. E aí depois a gente vem aqui e mostra. Não, fechou. Então, As então brincadeiras- foca em mim. Brincadeiras à Mim. parte, a gente falou bastante sobre a sua questão profissional. Eu já conheci você como médico e eu te admiro muito. Obrigado. E a gente falou bastante de profissão, que é um dos principais focos desse podcast. Mas eu queria te fazer uma pergunta que ainda não é a polêmica, Pode. mas Balsas, o que tu chega aqui, o que te encanta em Balsas? Porque Balsas é encantador, Sim, é encantadora, eu né? vou te falar. Bom, além do fato de ter qualidade de vida, as pessoas. Uma pessoa específica. Era o meu marido, obviamente, que foi a pessoa que mais me Lógico. perdoe porque eu tô aqui. Mas as pessoas de forma geral. São simpáticas. O respeito, a educação, a simpatia, a felicidade em trabalhar, e aí eu vou falar da Prontomed, onde eu tô, a alegria das meninas trabalhando lá, o esforço, o empenho, Carinho. sabe? Sorrindo, sabe? Não é uma coisa, eu estou aqui obrigada porque eu tenho que pagar conta, porque... Não, é um trabalho que elas gostam de estarem ali. Então, percebo que é uma cidade acolhedora,
né? É uma cidade que eu sei que a formação dela tem aí uma formação de colonos que vieram realmente do sul numa época da agricultura. É uma cidade muito acolhedora, sabe? Então, isso me encanta muito em Balsas. E qualidade de vida. E, claro, tem o Rio Balsas que eu ainda não desci, tá? Isso Não, até hoje eu não desci o Rio Balsas. Não, Você vai amar. presta teu jet ski pra eles dar uma volta. Até doce, se quiser. Não dá não, que é caro pagar isso depois. Olha, Só emprestar. E eu pedindo pra emprestar a coisa dos outros aqui. Eu gosto de ser amigo do povo que tem dinheiro. Então é muito melhor que você devolve depois. Quando eu vinha dar os plantões aqui, que eu ainda não morava em Balsas, todo mundo falava a mesma coisa. Se você tomar banho no Rio Balsas, você não vai mais embora. E aí foi todo um planejamento para virmos definitivos, né? Porque é uma decisão muito importante. O que tu tá vivendo agora foi uma decisão muito importante para mim e pro Flávio, porque os meninos eram pequenininhos. Já vai fazer 6 anos que eu estou aqui. Eu te falo que foi a melhor escolha. Nós já conversamos tanto sobre isso, né? Muito. Foi a melhor escolha que eu fiz. O mesmo sentimento que você tem de se sentir acolhido, eu fui e sempre sou muito bem acolhida. E assim, isso é você que vive numa cidade maravilhosa, incrível como São Paulo, mas eu sei que eu também morei em São Paulo antes de vir para Balsas. Tem tudo e você não faz nada. Você não vive São Paulo. Você vive a loucura. O medo, o trânsito, o caos, o atraso, mas São Paulo mesmo, você até mesmo assim, a tua relação, a minha com meu marido, a sua com seu esposo, fica difícil pela correria de um e de outro. Então, quando eu vim pra cá, eu senti tudo isso, né? E assim, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo Rio Balsas. E você, a primeira vez que você descer, você vai ter que descer com a gente. Vamos eu sei que tem uma época para descer, exatamente. E aí, só aproveitando, você perguntou, vindo para cá, doutor, o senhor já está aqui direto? Não, só para tirar uma dúvida, eu ainda continuo em São Paulo, eu vou permanecer em São Paulo mesmo depois que estiver aqui, mas eu estou transicionando. Então, se hoje eu estou ficando 10 dias aqui e 20 dias em São Paulo, a ideia é que isso seja uma transição e que eu fique aqui realmente 3 semanas, 21 dias, até um pouquinho mais do que isso, mas eu vou continuar em São Paulo. Pelos compromissos que você pelos tem, compromissos, pelos pacientes que eu já possuo, pelo fato de ser speaker de uma grande empresa e que eu preciso continuar a minha atualização, mas a segurança de que eu vou operar o paciente e eu estou aqui, que aí era o segundo ponto, que quando a paciente procura no consultório, ela tem medo, porque existem outros colegas que operam aqui majestosamente, mas também são colegas de fora, que assim como eu, estão vindo e voltando, né? Então, o fato de residir aqui, estar ficando mais tempo aqui, permite que eu opere o paciente e acompanhe o pós-operatório dele de forma mais próxima, né? Se tiver qualquer intercorrência, que não é para ter intercorrência, mas a segurança que dá de saber. E aí, o paciente saber que o médico está ali é outra coisa. E agora pensa, você não tem que sair mais de Balsas para fazer sua cirurgia plástica, realizar um sonho. Você está em casa. Não, tem custo disso. Como nós já estouramos 35 minutos do nosso tempo. Mas espera aí. Nós estamos indo pro segundo podcast. Pergunta polêmica. Peraí. Vai. Não vai sair de mim. Eu nem acredito. Eu nem acredito que essa pergunta não vai sair de mim. Vai. Tem um ditadozinho, né? Que fala que a mulher só é feia quando não tem dinheiro. E aí? É uma mentira, mas não deixa de ser verdade. Na realidade, não é só sobre a questão financeira, né? Cirurgia plástica não é uma coisa cara. Se cuidar não é caro. O problema é que as pessoas também não se cuidam. E se cuidar vai desde o contato mínimo de passar um protetor solar todos os dias, um bom creme de hidratação na pele. Então, são pequenos cuidados diários que fazem toda a diferença no envelhecimento. Então, ela é uma brincadeira, claro, quem pode investir mais, pode mais, isso em tudo, né? Faz igual o Gustavo Lima, não quero saber quanto custa, eu quero saber quantas parcelas dá para dividir. Gente, queremos agradecer demais a tua presença. Que agradeço. E eu sempre finalizo aqui sentadinha, mas hoje eu vou finalizar essa entrevista, você me dá... Pode ficar à vontade. Eu vou finalizar essa entrevista com um abraço, fique aí, porque você é uma pessoa incrível, eu adoro estar com você, eu fico muito feliz quando você vem. Eu adorei conhecer você, a sua família, o seu esposo é maravilhoso. Eu tenho carinho, e eu sei que é totalmente recíproco, né? A gente se ama, né? Então, assim, obrigada por ter aceito o convite. É uma honra você estar aqui, você estar comigo na clínica e você estar presente na minha vida como um amigo muito querido. E não pode ir então, eu vou finalizar com um abraço carinhoso, um beijo. Pode ficar sentadinha aí.
É assim, ó. Você vai que é. Então, Ele é um Eu- querido, um fofo. então, vou aproveitar que você está aqui, abraçada comigo, e agora que estou vendo câmera ali, Ali, e aqui. aqui, tudo que é lugar, e ali também agora, mas eu sou muito grato pelo acolhimento que você teve comigo. Isso impulsionou muito de eu ter vindo, você sabe disso, que bateu, o nosso santo bateu, e eu gosto muito de conexões com energia. E isso me fez ter mais segurança de vir para Balsas. Você me recebeu muito bem na sua clínica, me abriu um espaço enorme. Sou muito grato e muito feliz mesmo. Obrigado. Ah, ele já é a cara da Pronto Aumento.